Jean, assim, ó, o cara não entendeu muito bem o que se passou nas lives, ele entrou no AGF+, e agora ele tá ansioso porque ele quer comprar a primeira ação. Então ele entendeu algumas coisinhas, não tudo, mas ele entendeu que o setor é importante, ele entendeu que tem que comprar uma ação dentro de um setor best, bancos, energia, saneamento, telecom e seguros. Então ele entendeu isso, que ele tem que priorizar poucas ações, como o Felipe falou, a questão do foco, você não pode sair analisando tudo e querendo comprar tudo de uma vez. Não pode querer entrar vendido em ação, a gente não faz isso, tá bom, pessoal? A gente não entra vendido em ação. Termo e alavancagem financeira é algo que sim pode te destruir no longo prazo na Bolsa de Valores, não fazemos também. Então, ele quer usufruir de toda a tecnologia do AGF+, para que ele seja mais assertivo nas escolhas da carteira dele, nas escolhas das ações que ele vai pôr na carteira dele. Como é que ele faz isso? Porque o AGF+, ele tem várias formas de mostrar para você qual que é a melhor escolha, né? Então, eu queria que você abrisse aí na tela. Primeiro de tudo, eu acho que eu vou falar uma coisa só. Primeiro de tudo, eu acho que você tem alguns treinamentos dentro da plataforma AGF+, que assim, se você não entende nada, entrou agora no AGF+, que é o caso de muita gente, você tem vários treinamentos lá para te colocar na mesma linha, tá bom? Você tem um deles, por exemplo, é o Independência Sorte, que vai te estabelecer direitinho como é que é a pegada do AGF. Mas depois de fazer todos os treinamentos, Jean, como é que essa pessoa poderia ter um norte para a tomada de decisão mais assertiva em relação à sua carteira previdenciária? Vamos lá, Jorge. Streama minha tela, por favor. Jorge. O Jorge. Vamos lá, Jorge, vamos embora. Vamos lá. Caramba, que susto. Mas essa foi boa. Mas é o seguinte, pessoal, aqui no AGF+, é importante a gente falar, em complemento ao que o Fábio passou agora, é que as pessoas, muitas vezes, e a gente sabe que 99% não tem tempo de acompanhar o mercado, né? As pessoas, elas estão com o trabalho dela, ela precisa gerar renda, precisa fazer um monte de coisa. A gente entende que isso não é o foco dela profissional e nem deve ser o foco profissional, né? Então, o AGF+, ele vai te dar um norte para as pessoas que veem sentido na nossa estratégia, quer ser sócio de empresa, quer ter uma parceria, quer ter um retorno sobre esse capital que as empresas pagam, que é o pedacinho do lucro distribuído, né? Então, a GF+, ele vai te ajudar nisso, né, para te dar esse norte no dia a dia. Então, uma vez que a gente falou de todas as coisas, do perfil da empresa, se faz sentido para você, né, talvez uma experiência como cliente, a questão do foco, que o Filipão falou, né, o AGF+, ele vai te facilitar muito para te ajudar nessa escolha no dia a dia. Então, para a pessoa que já foi lá e começou a entender e entrou na GF+, nós temos aqui do lado, no menu ferramentas, um menu chamado Mais Investidas AGF+. Tá? Quando a gente clica nesse menu, eu já abri ele aqui, tá? Ele te dá um ranking de todas as empresas, tá, que estão no AGF+, e o percentual dos próprios usuários do AGF+, que investiram nessas empresas. Então, ele te dá um ranking completo. Então, olha só, eu vejo aqui, por exemplo, que Banco do Brasil, quase 70% de todos os usuários do AGF+, possuem Banco do Brasil na carteira. O Fabião está fazendo muita propaganda. Não importa a quantidade, né, Jean? Se não importa a quantidade. Perfeito. Pessoal, realmente... O pessoal acho que ouviu tem demais, na carteira. O pessoal acho que viu muita propaganda. Pois é. Foi isso mesmo. Mas isso aqui a pessoa tem na carteira Banco do Brasil, então ela vai contabilizar e vai entrar no percentual. Então, 70% dos usuários têm Banco do Brasil e a gente vai ordenando esse ranking da esquerda para a direita. Então, Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaúsa, Transmissão Paulista, Taesa e AS. Então, as 6 primeiras aqui. Bom, o que a gente faz a partir desse momento? A gente fala, cara, Banco do Brasil faz sentido para mim? Então vamos voltar lá naquele exemplo lá atrás, né? Eu sou cliente do Banco do Brasil, né? Tenho uma experiência boa, acredito no banco, vi aqui que o AGF+, muitas pessoas têm, né? Que são pessoas que seguem a mesma estratégia que eu quero seguir de agora em diante, né? Então eu vou estudar Banco do Brasil, né? Eu começo a estudar a empresa, né? Porque isso aqui não é garantia de sucesso, pessoal. Né? De forma alguma, a gente não tem como, ninguém sabe o futuro que vai acontecer, quem falar o contrário é mentira.
né? Então, o que a gente tem aqui são probabilidades, onde a gente tem grande parte das pessoas que seguem a estratégia acreditando que essa é uma boa empresa para se colocar em carteira. Então, você estuda, vai dar uma olhada em alguns números, balanço da empresa, para ver se os principais, ou pelo menos os grandes números, né, fazem sentido. Histórico de dividendos, né, histórico de lucratividade. E quer, Fabião, você ia falar alguma coisa? Não, quer dizer, esse já é um norte para que você não saia daquilo que o Felipe falou, né? De você ver várias ações para estudar tal. Se você vai no Mais Investida, você já tem uma noção de por onde começar os seus estudos, né? Isso não quer dizer que são as ações para serem compradas, né? Acho que perfeito. Por mais que a gente fale isso daqui 80 vezes, vai ter gente falando: olha, essas daí são as ações que o AGF acha bom. Não tem nada disso, pessoal. Aliás, batendo o olho aqui, eu já vejo que tem várias dessas que eu não chegaria nem perto agora, tá? Eu acho que é importante. Jean, vai lá, Jean. Você consegue ampliar um pouquinho mais? Só um Ctrl mais aí você acha que vai Tá no sair? máximo, Fábio. Mais uma beleza, perfeito. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, uma vez que você viu aqui as empresas que estão mais bem ranqueadas, fez sentido para você, a gente tem uma outra ferramenta ainda, que é o ranking do aportador, né? Que é a nossa ferramenta de aportes aqui. Então, a gente tem um ranking. E a gente entrando nesse ranking do aportador, novamente nós temos um card. E aí sim nós estamos ranqueando todas as empresas que estão no momento aderente ao nosso requisito mínimo de yield de 6%, tá? Então, nesse momento aqui, olha que interessante. Eu falei, cara, Banco do Brasil está aqui nessa tela em primeiro lugar. Será que agora ela cumpre os requisitos da estratégia previdenciária do AGF? Então, esse ranking nosso, ele mostra se a empresa está cumprindo esses pré-requisitos. Então, a gente dando uma olhada aqui, ó, a gente vê que a primeira empresa no ranking cumprindo os requisitos do AGF, que é uma perenidade, yield acima de 6%, né, com MDI. Então, assim, todas as coisas a gente já dá mastigada aqui de forma visual. Então, olhando aqui o ranking, eu vejo que Banco do Brasil, coincidentemente, está em segundo lugar. E observa, ela está com um yield, ou seja, um retorno em dividendos em cima do preço atual projetado para 9,71% nesse ano. Está no mês de anúncio do MDI, que é mês de maio, que é o verdinho. Então, provavelmente vai anunciar dividendo esse mês. E aí a gente tem o preço teto já calculado, ou seja, o máximo que eu poderia pagar por essa empresa para ter um retorno de no mínimo 6%, aonde mostra a cotação de 33,74, ou seja, a empresa está verde. Ele já dá visualmente para você falar, cara, está cumprindo os requisitos, parece interessante, né? E mostra a margem de segurança, ou seja, a relação entre a cotação e o preço teto me dá uma margem percentual de 62%, né, de segurança, ou seja, estou pagando um desconto em relação ao preço teto de 62%. Então, pessoal, isso aqui te dá um grande balizador se a empresa está cumprindo requisitos. Então, você, recapitulando, você achou que o Banco do Brasil é uma empresa que faz sentido para o seu perfil, né? Depois você estudou, viu ela no AGF+, que ela está mais bem ranqueada, né, em todas as empresas que os usuários possuem carteira, e depois você vai no ranking do aportador e ele te fala os requisitos técnicos de compra, se ela está atendendo, e está atendendo o requisito aqui. Bom, então pode ser um grande candidato para colocar na carteira. Vai lá, Fabião. Não, perfeito, Jean. Eu acho que assim, a gente já dá uma passada rápida aqui, já faz com que a pessoa abra um pouco a cabeça em relação ao que fazer. Porque geralmente o cara fica perdido. Aí ele vai ver o treinamento, já entende um pouco mais da estratégia, já vê conceitos básicos. Aí ele vai dentro do ranking, ele já tem já começa a funilar um pouquinho as opções. Ele começa a ver também uma outra parte que eu queria que você mostrasse aí, Jean. Quando eu falei lá atrás a respeito de alinhamento de expectativas em relação à empresa, eu acho que seria legal a gente mostrar, por exemplo, o MDI, que é uma ferramenta fantástica para que a pessoa entenda o conceito desse alinhamento que a gente estava se referindo. Sim, sem dúvida nenhuma. E só pegando pera, acho que já abriu aqui. Bom, aí aqui, ó, o MDI que o Fabião está falando, que é justamente esse calendário que vocês estão vendo aqui. O que é o MDI, né? É um mapa do dividendo inteligente. Então, observa que está verdinho isso aqui. O que o AGF fez, pessoal? O AGF, ele compilou um banco de dados, onde pegou historicamente quais eram as datas mais prováveis de anúncio de dividendos da empresa.
Observe o que eu estou falando. Provável anúncio. Não é pagamento, tá ok? Então a empresa tem a probabilidade grande de fazer um anúncio de dividendos nesses meses no banco de dados que o OGF compilou. Então, quando a gente tem, no caso, o Banco do Brasil aqui, que é o nosso exemplo, que o MDI mostra que paga em fevereiro, maio, agosto e novembro, e a gente vê que em maio está no mês de MDI, é justamente esse sinalzinho verde falando que, opa, então quer dizer que se eu investir no Banco do Brasil nesse momento, nesses preços, eu tenho, então, projetado para este ano um retorno de 9,71 em yield, e quer dizer que se eu investir agora, é provável que eu pegue ainda um anúncio de dividendo para receber já de cara um dinheiro, né, com base nisso? Sim, está verde aqui, ó. É provável que anuncia. E lembrando uma coisa aqui, tá, pessoal? A estratégia do investimento previdenciário, do investimento previdenciário, que a gente tanto fala aqui, ela leva em consideração, já está falando alguns fatores, mas quando a gente olha para o MDI ele não deve ser olhado isoladamente. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Porque quando a gente só olha para o MDI e fala, bom, por exemplo, o Banco ABC, ele provavelmente vai anunciar um dividendo em junho, eu vou lá e compro só por causa desse dividendo. Aliás, eu vi muita gente aqui no chat perguntando, pô, agora a Petrobras anunciou 3,71 por ação. Vale a pena comprar por causa desse dividendo? Pessoal, o dividendo e o momento do anúncio é somente um dos fatores que você está analisando, mas existe um universo enorme de fatores para serem analisados, inclusive o AGF+, ele te ajuda a mastigar isso, te dá de mão beijada boa parte desse conteúdo e dessas análises. Agora, o MDI, quando você tem aquela combinação ideal, que é um preço atrativo com um momento provável de anúncio, essa é aquela ação que idealmente a gente vai lá e compra. Aliás, compramos algumas essas semanas, já essa semana, falamos até lá no AGF+, que tem exatamente essas características. A empresa está pronta para anunciar um dividendo, ou já anunciou e ainda não chegou na DataX, e ao mesmo tempo ela está num preço muito atrativo.